do Porto de Lisboa, uma cidade aí de 50 mil habitantes. Deste porto sai Pedro Álvares Cabral, com mais 1.200 homens. Junto com ele, alguns grandes navegadores, como Nicolau Coelho, certo? Uma das pessoas que esteve comandando uma das caravelas lá de Vasco da Gama em 1498. Vasco da Gama, em 1498, que conseguiu contornar todo o continente africano e aportar em Calicut, na Índia. Já tinha uma certa experiência se tratando de navegação. Também Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias foi quem, em 1488, chegou ali no extremo sul da África. Ninguém conseguia chegar ali. Todos tinham medo do Cabo das Tormentas. Era assim que era chamado. Foi Dom João II quem batizou ali depois de Cabo da Boa Esperança. De certa forma, né, é uma grande esperança deles alcançarem a Índia através daquele contorno que eles chamavam de périplo africano. Nesta esquadra de 13 caravelas, você tem noção? 13 caravelas super equipadas com a mais alta tecnologia em artigos náuticos da época. Vamos comparar aqui, por exemplo, com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que ofereceu seus serviços para a coroa espanhola em 1492, ele que vai chegar e descobrir a América em 12 de outubro de 1492. Velho, ele foi com 3 caravelas. Você tem noção? 3 caravelas. A coroa espanhola deu 3 caravelas. É lógico, né? Ele apareceu com umas ideias malucas para a coroa espanhola de que a Terra era esférica, né, de algumas ideias lá de que vinham de Galileu, porque Cristóvão Colombo era um genovês, era um italiano de nascença, então ele estava ali perto das ideias renascentistas, do renascimento cultural, então aquelas ideias que eu chamo de maluca para a época. Você acredita que a Terra é quadrada e de repente chega alguém e fala, viu, a Terra é redonda. A Terra é redonda e eu vou sair daqui, vou contornar toda ela e vou voltar aqui de novo. Voltando em Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral tinha pouca experiência. Era um jovem de 32 anos. A coroa confiou um único objetivo, que ele contornasse novamente a África, que ele fizesse o périplo africano e que ele aportasse novamente nas Índias e assegurasse o monopólio das especiarias indianas para a coroa portuguesa. Nesta esquadra temos aí 1.200 homens. Você tem noção? Eles passaram 42 dias juntos, todos sem tomar banho, ao sol, fedidos. E a esquadra de Pedro Álvares Cabral, ela não aporta diretamente em Calicut, nas Índias. Ela vai seguir um caminho diferente. A partir das Ilhas Canárias, ele pega um caminho mais a oeste e 42 dias depois da sua saída, no dia 22 de abril de 1500, entre 9 e 10 horas da manhã, eles avistam um monte. Eles avistam aves, sinal de terra. O monte é batizado de Monte Pascoal. E logo ao sul deste monte, ele avista terras. Ele chama de Terra de Santa Cruz. Ele chega a um novo continente, ele chega a novas terras, ele sabe que ali não é a Índia, ele sabe que não é a Índia, diferente do Cristóvão Colombo, que morreu achando que tinha encontrado a Índia. O infame chegou e descobriu a América, tanto é que, né, os nativos desta terra são chamados de índios. Ele avista alguns grupos de homens pelados e de repente mulheres peladas também, todos depilados. Então assim, era o paraíso. Eram terras com frutas, árvores, sombras, água fresca, mulheres. Tanto é que eles ficaram 10 dias para depois seguir o objetivo central, que era voltar ali, contornar o sul da África e chegar na Índia, na cidade de Calicut. Quando Pedro Álvares Cabral resolve seguir o seu objetivo, seguir a sua viagem para Calicut, na Índia, ele manda uma caravela de volta para Portugal para avisar o rei das suas descobertas, e ele também perde uma caravela, porque alguns homens resolveram adentrar a mata e ficar por ali mesmo. Tipo, eu vou querer voltar para o mar porque aquele bando de homem fedido, não, vou ficar aqui com as índias depiladas, lindas e maravilhosas. Quem financiou de fato? Cara, a gente está falando de 13 caravelas. A gente está falando de 13 caravelas super equipadas,
com a mais alta tecnologia da época. Então, assim, quem financiou? Quem pagou tudo isso? Da onde saiu esse dinheiro? O dinheiro saiu do Estado. O Estado português arcou com tudo. Ele pagou tudo. O que é? Eu tô pagando! Certo? Ele investiu no empreendimento marítimo. Mas por que ele fez isso? Como ele fez isso? Né? E por que Portugal foi o primeiro? Porque nós tínhamos Inglaterra, a França, a Espanha ainda não estava formada. Vou conversar com vocês a respeito disso. Portugal foi o primeiro. Por quê? Lá no século VIII, os árabes, eles que já tinham conquistado algumas regiões no Oriente, eles que já estavam ali no norte da África, pertinho da Europa, eles adentraram a Península Ibérica. Os árabes adentraram a Península Ibérica e não se contentaram com isso. Eles atravessaram os Pirineus e, de repente, eles estão adentrando o Reino da França. E quando eles estão adentrando o Reino da França, nós temos ali em 732, no ano de 732, uma grande batalha. Batalha de Poitiers. E nessa batalha, consegue-se expulsar um pouco os árabes da região da França. Os árabes retrocedem então, mas eles continuam ali na Península Ibérica. O Reino de Leão, qual mais tarde vai fazer parte ali do que nós chamamos hoje de Espanha, o Reino de Leão tinha ali o seu governante, Afonso VI. Afonso VI, ele travou uma batalha para tentar expulsar os árabes do seu território. E nesta batalha, Afonso VI recebe uma ajuda de um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha ajudou, de fato, Afonso VI nesta batalha contra os árabes, mas eles não conseguiram, de fato, expulsar todos os árabes da região. Mas da onde conseguiu-se expulsar os árabes, assim, Afonso VI foi legal. Ele falou assim, Henrique de Borgonha, você me ajudou, cara, você então terá uma recompensa. Você ajudou a expulsar os árabes e eu lhe darei as terras a oeste das minhas terras, ali próximo ao rio Minho. Ali estava se nascendo um pedaço de Portugal, era o Condado Portucalense. Henrique de Borgonha não só ganhou, cara, esses pedaços de terra, ele foi mais além, o cara era de sorte. O cara levou a mão do rei, o cara levou a mão da filha do rei, Dona Teresa. Dona Teresa se casou com Henrique de Borgonha e eles tiveram um filho chamado Afonso Henriques. Afonso Henriques, ele em 1139, ele vai proclamar a independência do Condado Portucalense em relação ao Reino de Leão. Então, em 1139, já nasce aqui o esboço de Portugal. E Afonso I inaugura a dinastia dos Borgonha em 1139, junto com a independência do Condado Portucalense por Afonso I. Fato que vai mudar de vez a história, assim, e que vai fortalecer ainda mais o Estado português e o grupo mercantil junto, é o fato de que o rei Dom Fernando ele morre em 1388. Ao morrer, ele não deixa filhos homens e a única filha é casada com Dom João I, que é rei de Castela, velho. Então, o rei de Castela, o que também viria a formar ali a região da Espanha, né? Não é a Espanha ainda, Castela, certo? O rei de Castela, Dom João I, é casado com a única filha do Dom Fernando, rei de Portugal. Mas Fernando morreu e agora Dom João I, ele quer, certo? Ele quer o reino de Portugal. Ele que não é tonto nem nada, ele falou, poxa, eu sou casado com a filha do homem, então agora, né, eu que vou herdar toda essa porra aí, toda essa, né, eu que vou herdar. Mas a gente não pode esquecer que aqui em Portugal, certo? Aqui em Portugal, nós temos um grupo mercantil fortalecido, ou seja, uma classe, a burguesia, essa classe que está nascendo, uma classe social forte. Temos uma classe popular que está aliada a ela aqui nesse sentido, porque eles não querem Dom João I como rei. Eles não querem. A classe popular porque acha que vai vir a sofrer opressões. O grupo mercantil porque acha que vai ser desvalorizado. Eles que sempre foram valorizados, como eu disse aqui, a dinastia dos Borgonhas sempre tiveram um olhar
voltado ali para a atividade mercantil, para o grupo mercantil, então eles não queriam perder isso. Este grupo, eles vão sustentar uma luta por 2 anos contra a essa unificação com Castela. Mas aí nessa luta, em 2 anos, eles vão nomear o mestre da ordem militar de Avis, Dom João. Dom João, que era o quê? Irmão bastardo do rei que morreu, Dom Fernando. Então Dom Fernando tinha ali um irmão bastardo, cara. É sério. Olha que foda isso. Nós tínhamos Dom João, um irmão bastardo, certo? Isso lembra muito Game of Thrones, certo? Então havia um Jon Snow aqui no meio da porra toda. Dom João, então, ele vai ser nomeado pelo grupo mercantil e pela classe popular. Ele vai ser nomeado ali o defensor do reino, o regedor do reino. E em 1385, eis que surge então Dom João para governar tudo. Vai governar tudo, vai governar. Ele, né, é nomeado rei de Portugal. Dom João, agora rei de Portugal, ele está aliado ao grupo mercantil. Então, este grupo mercantil, ele vai estar participando diretamente nos interesses do Estado. Nós temos aqui uma centralização política em torno de um rei. Este rei tem um controle legal ali sobre a economia, uma vez que ele está, né, aliado ao grupo mercantil. E o grupo mercantil também está participando dos interesses do Estado. Isto tudo explica o fato de que no século XV, a monarquia portuguesa, ela está comprometida, velho, com o empreendimento marítimo. Então aqui eu expliquei para vocês, né, a perguntinha ali do começo. Quem havia financiado as 13 caravelas que partiu no dia 9 de março de 1500 de Lisboa rumo às Índias, mas com um desvio para a América do Sul, no caso o Brasil. Então quem financiou? É esse Estado português, é esse Estado unificado, é esse Estado onde o grupo mercantil está aliado à monarquia portuguesa. Então é daqui que saiu o dinheiro e financiou a porra toda ali. Essa expansão marítima portuguesa, ela começou em 1415. Os portugueses realizaram ali a tomada de Ceuta, expulsaram os árabes também ali daquela região e ficaram com Ceuta. É aqui que começa essa aventura da expansão marítima portuguesa. E depois eles vão percorrendo costa africana, até que Bartolomeu Dias, como eu já disse para vocês, ele chega no sul, na onde eles acreditavam ser o extremo sul da África. Ele chega ali em 1488, no Cabo das Tormentas. Era atormentado o negócio ali. Mas ele descobriu que não, que dava para passar. Então Bartolomeu Dias traz essa notícia boa para a coroa portuguesa, que dá para passar e que dali era questão de tempo para eles chegarem até a Índia. 10 anos depois, Vasco da Gama vai percorrer o caminho de Bartolomeu Dias, em 1498, e ele vai realizar o périplo africano e chegar na Índia, certo? E garantir esse caminho onde traria o monopólio das especiarias da Índia para Portugal. A gente tem que entender também que a Europa do século XIV, ela estava passando por diversas crises. Os vassalos, os servos, eles estavam se revoltando contra os seus senhores. Então é uma Europa que está saindo desse sistema feudal porque não funciona mais, uma vez que nós tivemos as cruzadas, o renascimento comercial, nós temos a peste negra, que chegaram através dos portos, dos ratos, das pulgas, a guerra dos 100 anos, que envolve ali a Inglaterra, a França. Então tudo isso dificultava demais encontrar rotas terrestres para chegar à Índia, tinha que ser pelo mar. Em 1453, a única rota assim, que estava trazendo as especiarias da Índia era a rota ali pelo Bósforo, onde nós temos Constantinopla, onde hoje ali é a Turquia. Em 1453, ela é conquistada pelos turcos otomanos. Então os turcos otomanos chegam ali, eles mandam no pedaço e eles falam, olha, aqui agora é nosso, velho. Então o monopólio aqui é nosso, nós vamos trazer para vocês sim especiarias da Índia, mas a gente vai vender o preço que a gente quiser. Então se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser comprar, o problema é teu. Os italianos também aqui, que eram aqueles navegadores assim de portos em portos, eles que traziam, que viviam trazendo especiarias ali daquela região de Constantinopla e comercializando para os europeus, eles também tomaram naquele lugar. Então Portugal falou, cara, a gente tem tudo.
né? Nós estamos numa península apontando para o Oceano Atlântico, mar-oceano, e nós vamos seguir com a ideia do périplo africano e vai dar tudo certo. E a Espanha? Aonde fica a Espanha em tudo isso? Por que a Espanha não tentou rotas para a Índia? Por que a Espanha, enfim, não saiu primeiro que Portugal em toda essa empreitada? A Espanha, ela só veio a nascer, de fato, como unidade política em 1463. Lembra que a gente já falou de uma unidade política de Portugal em 1139? Quando Afonso Henriques, né, o aclamado Dom Afonso I, ele proclama a independência do Reino de Portugal em relação ao Reino de Leão. Então, aqui está nascendo Portugal. Agora, a Espanha, ela vem a nascer, então, como eu falei, como unidade política em 1463. Nós tínhamos reinos feudais, Castela, Navarra, Aragão e Leão. Mas como que vão se unir? Hoje a gente acordou de bem, a gente tomou uma cerveja e a gente vai se unir. Não. Houve um casamento. Portugal lá não teve casamento? Lá então aqui tem casamento também. Casamento de Fernando de Aragão e Isabel, a rainha de Castela. Então nós temos esse casamento que vai trazer uma unidade política, vai trazer o nascimento de uma Espanha. Tá, e agora? 1463. Então já temos uma unidade política e vamos arpar, vamos atrás também dessa rota, dessa busca pelo monopólio das especiarias da Índia? Não. Os mouros, os árabes que tinham entrado na Península Ibérica no século VIII, certo? Esses mesmos árabes ainda estavam enchendo o saco ali no sul. Esses árabes, eles só vão de fato ser expulsos dessa região em 1492. Em 1492, os espanhóis expulsam da região da Granada os árabes, de fato, então, daquela região da Península Ibérica. Os árabes saem, são expulsos dali em 1492. Agora nós temos uma unidade política da Espanha e uma paz interna. Nossa, unidade política e paz interna. Então, não era só pegar e também tentar o périplo africano e chegar nas Índias? Não era. Não era porque os portugueses, que não são tontos, eles que já tinham conseguido, em 1488, chegar lá no Cabo das Tormentas, no Cabo da Boa Esperança, lá no extremo sul da África, esses portugueses haviam assinado um tratado em 1480 com os espanhóis. Este tratado era o vulgo Tratado de Toledo. No Tratado de Toledo ficava acertado ali que as terras descobertas ou a descobrir ao sul das Ilhas Canárias eram dos portugueses. E as terras descobertas ou a descobrir ao norte das Ilhas Canárias eram dos espanhóis. Então, como que os espanhóis iriam fazer o périplo africano? Olha a sacada dos portugueses, velho. Está entendendo a sacada dos portugueses? Como que os espanhóis iriam tentar o périplo africano, sendo que eles não poderiam apanhar terras ao sul das Ilhas Canárias, somente ao norte? Não dava. Aqui nós chegamos ao ponto onde eu explico para vocês que foi por isso que a coroa espanhola aceitou as ideias de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo já havia oferecido os serviços dele para a coroa portuguesa, já havia colocado ali as suas ideias renascentistas, lembrando que ele era genovês, né, italiano de nascença, como eu já disse para vocês. Então ele já havia oferecido os serviços, mas a coroa portuguesa falou, não precisa não, porque né, aqui a gente já tem algumas ideias aí. O Cristóvão Colombo conseguiu vender os seus serviços para a coroa espanhola. Quando o Cristóvão Colombo chega para a coroa espanhola com as suas ideias renascentistas, a ideia de uma terra esférica, a ideia de que ele sairia de um ponto, percorreria em linha reta e voltaria ao mesmo ponto, isso deixava claro que ele, ao percorrer esta linha reta, ele chegaria ao Oriente.
Então, olha, era uma ideia legal, mas uma ideia assim que era assustadora para a época, uma vez que a Igreja Católica ainda tinha os seus domínios. Então, assim, a Igreja Católica na Idade Média, ela acabou com ela escondeu, acabou com todo o conhecimento geográfico produzido na Antiguidade. Todo esse conhecimento ele ficou esquecido. Então, assim, havia lendas de que a Terra era quadrada, de que haveria um abismo, uma ideia geocêntrica de que a Terra estava no centro de tudo, né? Não era a Terra que girava ao redor do Sol. Somente Galileu vai trazer essa ideia depois, heliocêntrica, onde o Sol estava ao centro e a Terra estava girando ao redor dele. Mas a coroa espanhola fala assim, viu, vamos dar 3 caravelas para ele, não há muito o que se fazer. Ou a gente acredita nele, ou a gente fica aqui, né, aguardando os portugueses conseguirem o monopólio das especiarias indianas. E o Cristóvão Colombo, ele não sabia de um continente que iria estar no meio do seu caminho. E é por isso que, quando ele chega ali, em 12 de outubro de 1492, ele acha que é a Índia. Então ele volta contando que ele chegou na Índia, no Oriente, né? Morre achando que chegou no Oriente, mas de fato ele tinha encontrado um novo continente, o continente América. Enfim, o Tratado de Toledo, ele não dura muito tempo, uma vez que quando Cristóvão Colombo retorna, né, e assim ficam os boatos de que será um novo continente ou não um novo continente, os portugueses já ficam sabendo, isso porque nem tinha Facebook na época. Mas enfim, eles ficam sabendo, né, dos boatos. E aí a coroa portuguesa já corre para um novo tratado, porque eles são, sim, espertos. É a Bula Intercoetera, assinado em 1493. A Bula Intercoetera dizia que 100 léguas a oeste de Cabo Verde teria uma linha imaginária. Então tinha a ilha de Cabo Verde, 100 léguas, uma linha imaginária. Desta linha, as terras descobertas a oeste pertenceriam à coroa espanhola. As terras descobertas a leste pertenceriam à coroa portuguesa, 100 léguas. Por que só 100 léguas e por que a coroa espanhola foi tão beneficiada nesse tratado da Bula Intercoetera? Uma vez que o Papa era espanhol de nascença, então é lógico que ele iria ajudar a Espanha. Vai ser revogado isso daqui, a coroa portuguesa vai brigar e vai dizer, viu, não dá pra gente isso aí não, vamos melhorar essas léguas. E então em 1494 nasce o Tratado de Tordesilhas. As ilhas de Cabo Verde, 370 léguas dela, certo? Aqui teríamos uma linha imaginária dessas 370 léguas, uma linha imaginária. Então, a oeste desta linha seriam terras descobertas ou a descobrir da Espanha e a leste de Portugal. Enfim, 370 léguas vai dar bem ali na região, né, onde eles vão aportar ali em Porto Seguro, no Brasil. Enfim, não dá o Brasil inteiro, mas depois já fica uma outra história para outro momento. Uma curiosidade aqui, por que Brasil? Por que o nome Brasil? A única especiaria de fato encontrada naquela época pelos portugueses foi o pau-brasil, em abundância, de onde se extraía uma tinta vermelha para os tecidos portugueses. Isto tinha em muita abundância e foi algo assim à primeira vista, certo? O pau-brasil. Mas como se chegou a este nome pau-brasil e por que o nome Brasil? A tinta vermelha extraída de dentro da madeira, ela era, como eu disse, vermelha, meio alaranjada e lembrava muito a brasa do fogo, a brasa do fogo, certo? Então, assim, eu aqui falo brasa e Brasil, diferente, certo? Mas para eles, e junto ao linguajar dos índios, e enfim, o sincretismo, a mistura de culturas, nós temos ali a brasa, certo? E isto foi modificando com o tempo, brasal, pau-brasil. Mas Brasil vem então do pau-brasil, e o pau-brasil tem a tinta avermelhada, meio alaranjada, que lembra a brasa. Então, brasa, Brasil.
Então é por isso que o Brasil vive pegando fogo. O próprio nome já leva a isso.